Fala galera, beleza? Léo Azevedo aqui do canal Papo de Vascaíno, passando aqui, chegando aqui para a gente conversar um pouco sobre esse boom que está na internet aí sobre o Vasco, falando sobre o grego aí, né, o Evangelos Marinakis, né, o grego dono do North Forest da Inglaterra, dono do Rio Ave em Portugal e dono do Olympiacos também na Grécia. Vamos entender um pouco um histórico desse grego aí, deixar opinião sobre o que eu penso sobre isso e sobre o que a torcida tem feito relacionado a isso, para que a gente possa orientar aqui e trazer uma das melhores, talvez aqui, soluções para que a gente pense, reflita, né? Como eu digo sempre, a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente vai falar, a gente tem que ter responsabilidade com aquilo que a gente está passando para vocês, para que não haja aí uma certa influência de forma até negativa, se a gente vier a fazer aí algo para poder talvez motivar vocês, ou talvez fazerem vocês pensar de uma outra forma sobre o Vasco da Gama. A gente tem que ter cuidado com o que a gente vai falar agora. Não quero aqui defender o lado do associativo, também não quero defender o lado da SAF, mas eu quero ser racional ao ponto de pensarmos passo a passo aqui nesse vídeo. E eu quero pedir a você para que fique até o final e no final você comente, compartilhe, traga para mais pessoas para assistir, porque é um vídeo muito interessante. Bom, antes de mais nada, eu quero pedir a você para que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, deixa seu like, porque é muito importante para a gente, e compartilhe aí com a sua galera, tá bom? Para você que quer conhecer nossas redes sociais, ó, aqui, ó, tá o nosso Instagram, tá bom? Esse é o QR Code do Instagram, é só você apontar a câmera para ali e vir conosco aqui para poder estar assistindo aí a nossa página na rede social também, que a gente todo dia está lá com vídeos e com postagens e reels e toda uma série de coisas relacionadas a Vasco da Gama, beleza? Quero pedir você também para que siga nossas lives aí também, dia de terça e dia de quinta. Terça-feira não teve porque teve o jogo do Vasco, né? A gente fez aí um pós-jogo posteriormente, mas não live. Mas eu quero pedir a você para que esteja ligado sempre com a gente, nos ajudando a crescer no YouTube e a transformar aí a história do Vasco da Gama, valeu? Vamos com calma aqui agora para a gente conversar e ponderar algumas coisas. Saiu há 3 dias atrás uma notícia, especificamente do Nicola, né, Jorge Nicola, que muitos criticam, outros gostam. Enfim, não estou aqui para criticar o jornalista, porque já está há tempo no mercado, e eu nem gosto de fazer isso de certa forma. Mas ele traz a notícia de que, possivelmente, aí, um bilionário grego, teria comprado o Vasco. Mas antes dessa notícia, ele trata sobre o Edu Gaspar. Edu Gaspar, que é brasileiro, viveu desde 2019 na diretoria do futebol do Arsenal. Ele traz essa ligação entre o Edu Gaspar e o Evangelos aí Marinakis. Quem é o Evangelos Marinakis? Evangelos Marinakis é um bilionário, um trilionário grego, tá? Dono de barcos, né? Dono de uma empresa de barcos, de uma empresa naval. Começou lá atrás com o pai dele, onde o pai dele estava no porto de uma cidade chamada Pireu, lá na Grécia, e foi para lá trabalhar com uma empresa só de reparo de barcos. 10 anos depois, o pai comprou a frota, né, da empresa, comprou essa empresa naval, que mais tarde ficaria para o próprio Marinakis. Além disso, é um homem altamente influente dentro da política grega e com alguns pontos aqui também contraditórios, segundo a reportagem que a gente que a gente leu, que a gente estudou para isso, traz isso, né, com alguns contraditórios, e acabou se interessando pelo futebol, um apaixonado pelo Olympiacos, assim como seu pai também desde criança o levava, e comprou, num certo momento de sua vida, o Olympiacos. Depois resolveu estender esse amor pelo futebol a outros times, como o North Forest da Inglaterra e o Rio Ave aí de Portugal. E com essa notícia do Nicola, a gente vê também a despedida do Edu Gaspar do Arsenal. Perdão, do Arsenal. A gente vai trazer para vocês a despedida, foi no dia 4, a carta oficial do Arsenal falando sobre a despedida do Edu, e para que você entenda isso. Essa ligação ainda não está comprovada 100%, mas há indícios de que realmente o Edu vai trabalhar aí para o Marinakis, para a empresa do Marinakis, para ser o homem forte do futebol. E dentro desse contexto, o Nicola trouxe a notícia de que das vontades do grego era comprar um time
sul-americano, especificamente um time no Brasil. E aí todo mundo já liga uma coisa com outra, né? O momento da SAF do Vasco, onde a gente está no processo judicial, a empresa, a CAP agora, que é detentora dos direitos da 777, querendo retomar o poder para vender suas ações, e aí a 777 já veio daquela vez e foi um boom, todo mundo acreditando naquilo que tinha dito, e é sobre isso que eu quero falar com você, sobre ter cuidado com o que a gente vai analisar dentro desse contexto, porque da outra vez venderam uma imagem para a gente da 777 e venderam o nosso clube para uma empresa que já estava falida e todo mundo sabia, todo mundo não, a maioria, ou os grandes analistas aí, dentro de um contexto, dentro do próprio Vasco da Gama, essa galera que vendeu o Vasco, sem dúvida nenhuma sabia. Hoje, essas pessoas que venderam estão totalmente bem de grana e de vida, e o Vasco passando por esse momento mais difícil aí, de novo, dentro de um contexto, tentando, mantendo salários em dias pelo Pedrinho. Volto a dizer aqui, e vou falar quantas vezes for necessário, o Pedrinho salvou o Vasco de uma falência definitiva. E não vou entrar nem no mérito da janela do meio do ano, porque isso é um assunto para outro vídeo. Mas, enfim, quando a gente tem que questionar, a gente vai questionar o que é o futebol, mas fato é que o Pedrinho é um cara sério e salvou o Vasco das mãos de uma empresa falida. Hoje briga-se na justiça para que retome o poder, né? Entraram até com uma ação no caso na justiça americana, a própria CAP pedindo a celeridade do assunto para devolver e que eles possam vender aí os ativos da 777, então, ou seja, eles querem retomar o poder. A questão é, eles querem vender sem anuência do Vasco, e essa ação é exatamente para isso, é isso que eu quero que você entenda. O Pedrinho quer que o Vasco seja vendido, mas com anuência e com a participação deles, porque o Jorge Salgado, quando vende o Vasco, tira toda a responsabilidade e todo o contato dele com isso, permitindo que a 777 fizesse o que ela queria. Tanto é que pegaram empréstimos do próprio aporte que fizeram, não pagaram os aportes de forma efetiva, não pagaram as dívidas de forma efetiva, pagaram somente os juros, ficaram devendo credores, como é o intermediário aí da questão do John Testor, por isso que o Ryan está sendo envolvido nessa negociação. Então eu quero que você entenda tudo isso antes da gente ver aqui a despedida do Edu Gaspar, que tem ligação e tem fundamento com o que o Nicola falou, tá? Se não é uma notícia 100% verdadeira, tem um quê de verdade dentro desse contexto pelas questões aí referentes ao Vasco, né? Vamos analisar aqui rapidinho, deixa eu abrir a tela aqui para vocês verem comigo diretamente do site da Premier a questão aí do Edu Gaspar. Como você pode ver na sua tela aí, ó, Edu Gaspar renuncia ao cargo de diretor, tá, desportivo da Premier. Ou seja, o Edu ele ganhava muito bem, né? E aí o Arsenal compartilha isso no dia 4 aqui, ó. Dia 4 de novembro, tá? 3 dias atrás exatamente, o Edu Gaspar renuncia ao cargo. A reportagem diz o seguinte: Edu, nosso ex-jogador e invencível, né? Tá traduzido, óbvio aqui, voltou a se juntar a nós na função de diretor técnico em julho de 2019. Ou seja, ele está desde 2019 lá no Arsenal. Ele progrediu no clube e foi promovido a diretor esportivo em novembro de 2022, onde supervisionou o futebol masculino, feminino e da academia, que eles têm uma academia lá relacionada ao esporte. Agradecemos a Edu pelo papel que desempenhou em nossa estratégia de futebol renovada e por conduzir o clube adiante com valores do Arsenal em seu coração. Edu disse: esta foi uma decisão incrivelmente difícil de tomar. O Arsenal me deu a oportunidade de trabalhar com tantas pessoas incríveis e a chance de fazer parte de algo tão especial na história do clube. Foi uma jornada especial e agradeço a Stan, Josh, Tim e Lord Harris pelo apoio que me deram. Adorei trabalhar com tantos colegas excelentes em nosso time masculino, feminino e de base, especialmente Mikkel, que se tornou um grande amigo. Agora é hora de buscar um desafio diferente. O Arsenal sempre permanecerá em meu coração. Desejo ao clube e seus torcedores apenas coisas boas e tudo de bom. Nosso co-presidente Josh acrescentou: respeitamos a decisão do Edu e agradecemos a ele
por sua imensa contribuição e dedicação para levar o clube adiante. Todos no clube desejam o melhor a ele. Todos nós gostamos muito dele e da energia positiva que ele traz para tudo e todos. Mudança e evolução fazem parte do nosso clube. Continuamos focados em nossa estratégia e em ganhar grandes troféus. Nosso plano de sucessão refletirá essa ambição contínua. Ou seja, essa é a carta aqui, foi a carta que o Edu, né, deixou a sua participação, e aí o Arsenal faz totalmente assim, de forma amigável. O Edu deixa aí o Arsenal, ponto. Deixou o Arsenal para novos desafios. O Edu também não deixou claro o que era. Mas tem ligação? Pode ter ligação. O cara é dono do North Forest, pode trazer ele para cá. E essa ligação em ter um brasileiro do calibre do Edu Gaspar, que é um cara muito bom, ligou-se isso a comprar um time brasileiro. E quando o Nicola fala isso, traz essa questão do Marinakis. Porque até então ninguém se falava no Marinakis, ninguém se falava em quem era o dono disso aí, como é que funcionava, ninguém buscou isso. E a gente vai trazer agora uma reportagem do site Tribuna Expresso, eu vou ler alguns trechos para vocês, aonde a gente vai falar sobre quem era o Marinakis, né? Como que ele chegou no futebol, como que ele conheceu isso, e aí a gente vai estar tratando isso, inclusive aqui com vocês, algumas questões referentes até alguns temas polêmicos, né, de justiça com o Marinakis. E essa reportagem é do ano de 2023, aonde ele tinha ali a chance de comprar, na verdade, né? Isso foi mês 11, tá? De 2023, o jornal Tribuna Expresso falando sobre a compra, né? Que ele estava aí com carta branca para comprar 80% aí da SAD, né? Que lá é Sociedade Anônima Desportiva do Rio Ave aí, do time de Portugal. Para você entender esse contexto, é necessário a gente entender alguns pontos. Primeiro, ele gosta de futebol e é um grande empresário. Ponto. Pontos contras que a gente pode achar nisso aqui. Ele é um cara que é envolvido totalmente com a política da Grécia e já teve alguns casos aí até de questões de manipulação de jogos, né, com seu nome atrelado a isso. Léo, mas hoje tem um monte de gente, o Bruno Henrique tá aí, o Paquetá tá aí, a galera tá aí, enfim. Mas eu não acho legal trazer isso para a imagem do Vasco. Uma imagem que todo mundo leva até hoje de uma série de presidentes que passaram e prejudicaram o clube, de uma série de políticos que passaram e prejudicaram o clube de alguma forma, e atrelar isso de novo a uma imagem do Vasco, que é uma imagem que está de reconstrução. Você concorda com o Vasco que está lutando na justiça, na FGV, pelo retorno do Vasco? Sim, concordo. Concordo, porque não para pegar para o associativo, mas para o Vasco ter participação nisso. Acho totalmente viável e é necessário para que o Vasco tenha, para que não aconteça o que aconteceu da primeira vez. Ponto. É outro fator isso. Você acha certo o Vasco vender para esse grego? Isso não é o Vasco que vai decidir. Se a justiça decidir pela ACAP fazer isso e a ACAP voltar a ter direito, a ACAP pode vender para quem ela quiser, da forma que ela quiser, e aos 31% que ela tem direito. Então, o Marinakis, como eu estava dizendo para vocês, eu vou colocar até na tela aqui a reportagem para a gente partilhar, e a reportagem é muito clara no que ela diz sobre essas questões e tudo mais aí, para a gente poder entender. O Marinakis, como eu disse, né, ele comprou o Rio Ave, isso em 2024, é dono do Olympiacos e do North Forest. O que eu queria que você se atentasse era o seguinte, essa primeira parte que eu já falei toda com vocês, que é sobre a questão de ele ter comprado o Olympiacos, de ser um amante do time da Grécia, apaixonado pelo Olympiacos. Depois ele expandiu seu negócio para o North Forest da Inglaterra, e aí ele tem um filho. Esse filho, daqui a pouco a gente vai falar que começou seguindo o Vasco e vou mostrar para vocês o porquê, né? Então, assim, a gente vai vendo essa questão que ele tem, né? Ele tem, então, aí, aqui a foto dele, ó, lá no Olympiacos, né? Evângelo Marinakis sentado na sua cadeira especial, ele tem uma cadeira especial lá dentro do estádio do Marinakis. Atrelar a imagem dele muito ao Eurico, né? Por ele ser já mais forte, assim, gordo,
e também ser barbudo, igual o Eurico ficava às vezes. Então, assim, traz muito essa tona aí. E a galera do Vasco invadiu a rede social dele, né? O torcedor vascaíno, quando ouviu essa notícia, fez isso. Eu quero que você se ligue nisso aqui, ó. O jornal traz a notícia de que o renascimento do Forest. Em 2017, Marinacci chegou ao Norte Forest com planos ambiciosos. O clube estava com graves problemas financeiros, assim como o Vasco está, e uma massa adepta de costas voltadas para a equipe. O milionário grego tratou desde o começo de devolver esperança. Ele prometeu o regresso à Premier League, que foi o que aconteceu. O North Forest está na Premier League, né? Abaixou o preço dos bilhetes e renovou o estádio. Gastou muito dinheiro em contratações. Em 2022, o Forest voltou ao principal campeonato pela primeira vez em 23 anos, ou seja, ele botou de novo o North Forest lá. Ponto positivo para que a gente acredite que se ele comprar o Vasco, isso pode acontecer. Gastou 161 milhões de euros na compra de jogadores, tornando o quinto maior investimento mundial naquela época. Tá? Nessa temporada foi investido 122 milhões dos cofres do Forest e saíram cerca de 381 milhões de euros em aquisição de jogadores. Então, ou seja, ele mudou o patamar do North Forest, tá? Assim como ele mudou o patamar do Olympiacos. O Olympiacos foi campeão agora, inclusive o Rodinei está até lá, né, jogando por lá. E aí ele foi trazendo jogadores. Ele levou o Marcelo lá, ele levou uma série de jogadores lá, né? O Olympiacos levou também o Gustavo Scarpa, né? Estou falando de brasileiros, né? Mas teve outros jogadores aqui nesse caso. Também levou Thiago Silva, português, João Carvalho, e agora no período de 2018, ligado ao Foz, o Cafu andando, também teve por lá e assim, ajudando de alguma forma, né? Trabalhando. Ou seja, o cara é um cara influente, tanto empresarialmente quanto na parte futebolística. E aqui, o detalhe aqui que o jornal traz, que a gente tem que trazer para vocês aqui como vascaíno, para que você reflita, são essas questões do problema com a justiça. Quase todos os nomes do futebol internacional, ele tem problema também, né? E ele ganha muito lucro. Então, ele ganhou contratos por transportar petróleo para o Iraque, por via marítima, e quem trabalha com comunicação e imagem pública lá de Marinacci sabe o que aconteceu com ele nesse período. Vamos ver aqui o que ele teve de problema com a justiça. No entanto, é impossível descrever Marinacci sem falar de muitas vezes em que foi acusado ou esteve envolvido em casos judiciais. Em fevereiro de 2011, pouco depois de adquirir o Olympiacos, ele se envolveu numa discussão com Djibril Cissé, após um derby contra o Panathinaikos, onde o francês jogava. Cissé acusou Marinacci de difamação, o empresário foi ilibado, mas ali começou um relato de controvérsias que atingiria casos bem mais graves. E aí, por causa desse detalhe, foram mais a fundo. Ainda em 2011, foi incluído no processo que foi aberto pelas autoridades gregas, na sequência de um relatório entregue pela UEFA, para citar padrões de apostas irregulares em encontros da taça grega e da segunda divisão do país em 2009, 10 e 2015, Marinacci foi absolvido. Ou seja, ele teve problemas com a justiça, mas já foi absolvido em quase todos os casos. Em 2014, o Olympiacos e o Astera Triplo disputavam a final da Taça da Grécia. A partida estava 1-1 e o Marinacci entrou no balneário do árbitro para, segundo o próprio, desejar boa sorte. Então, ou seja, ele foi falar com o juiz. Então, isso foi investigado, mas ele foi absolvido. E o pior foi em 2014, quando um procurador grego foi autorizado por um tribunal a utilizar numa investigação escutas telefônicas que implicavam Marinacci, né? Corrupção e crime organizado, segundo o procurador, abrindo-se um grande escândalo que assolou o futebol do país. Então, ou seja, ele tinha ligação com policiais, juízes e outras figuras midiáticas da época. Como eu disse, um cara muito influente dentro da política, automaticamente uma pessoa muito influente dentro do sistema. Ele compra o Rio Ave, e aí a reportagem vai falando mais um pouco aqui. Se você quiser ler, você vai lá, Tribuna Expresso, bota lá sobre o Marinacci, e ele vai aparecer a reportagem completa. Basicamente, tem dois pontos. O ponto positivo, onde ele consegue fazer um grande investimento, né, nos clubes, e o outro ponto negativo, que é onde ele começa aí a ter problemas com a justiça. E essa situação da Grécia, parece que ele foi absolvido também, a reportagem completa isso. Mas, enfim, o que eu quero trazer para você de pensamento reflita. Será que o Vasco invadir a rede social dele como invadiu a rede do filho, simplesmente pelo cara ser um bilionário, vai ajudar o clube de alguma forma? Será que vocês não estão partindo para um lado, né, você torcedor, e eu me incluo nisso, como de engano da 777, de você acreditar
em influências, em jornalistas da época que fazem como fizeram dessa vez? Pare e pense um pouquinho, né, sobre isso. Essa reportagem é sobre isso, para você conhecer mais o Marinax. Tem ligação, sim, a questão do Nicola, mas, enfim, a gente tem que esperar. O Vasco sozinho não decide nada. Se a justiça der de volta o aval para a CAP vai vender para quem ela quiser, da forma que ela quiser. O que o Pedrinho está tentando e o Vasco está querendo é ter participação nisso para falar assim, pô, para aí, essa empresa aqui não. Vamos fazer um due diligence que o Salgado não fez lá atrás para vender para uma empresa séria, porque a instituição está acima de tudo. Entende que é isso? Então, quero que você pense e reflita sobre isso. Para encerrar, a gente vai olhar aqui, ó, o filho aí, né, no caso do Grego aí, aonde ele tem essa questão aí, e a torcida do Vasco aqui invadiu as redes sociais do cara, assim como invadiu do pai dele também. Ele já está seguindo o Vasco da Gama aqui, né? Você pode ver por aqui que os seguidores dele, ó, se a gente botar aqui Vasco, vai aparecer para vocês. Vou até compartilhar essa tela rapidamente para vocês verem. Então, tá aí, ó, rapidinho. E é isso, ó. Ele já está seguindo o Vasco ali, beleza? Vou botar de novo aqui, que eu não tinha colocado aqui. A seguir, aí, ó, filho do Grego seguindo o Vasco, porque a torcida vascaína invadiu aí a rede social do cara. É isso. Eu só peço a vocês para que tenham cuidado, para que não aconteça como aconteceu com a 777. Fiquem todos com Deus, saudações vascaínas e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Vamos aguardar para ver se vai vender para o Grego ou se vai vender para outra empresa. O fato é que o Vasco precisa de um investidor, sem dúvida nenhuma. Tamo junto. Saudações vascaínas.